Muito bem, gente. Começa agora mais um episódio do seu podcast No Contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, com base, é claro, na nossa lição da Escola Sabatina Jovem, que nessa temporada está com um tema muito legal, gente. Mensagens. Qual é a verdade presente de Deus para os nossos dias? A gente tem aprendido muito já, chegamos ao nosso terceiro episódio, e eu sei que tem muita coisa boa para a gente aprender nesse momento de troca de ideias, de bate-papo. Esperamos, sinceramente, que esse material continue motivando, incentivando você a não só entender o tempo que você está vivendo, mas também entender a mensagem de Deus para esse tempo. Eu estou aqui com uma turma muito especial, gente. Eles têm participado desse podcast já há algum tempo. Já são quase aí que cadeira cativa aqui, viu, gente? E tem um brother aqui que eu admiro muito, tem feito um trabalho extraordinário aqui na nossa Associação Paulista Leste. Ele é líder para o Clube de Aventureiros e Desbravadores, casado com Kátia, pai de Eduarda e Jonas. Ah, falei certo, Jonas? Jonatas. É, Jonatas! Eu falei isso aí, ó. Pastor César, internacionalmente conhecido como Pastor César Nascimento. Bem-vindo, brother, aqui ao nosso podcast No Contexto. É sempre muito bom ter você aqui com a gente, tá? Muito obrigado. Eu fico seguro com você aqui, viu? É? É. Muito obrigado. Sempre é uma alegria estar aqui participando desse podcast. Fantástico, fantástico mesmo. E salve, salve aí a juventude da nossa querida Associação Paulista Leste, e não só da nossa associação, mas do mundo inteiro aí que está nos acompanhando, seja pelo podcast ou mesmo aí pelas redes sociais do YouTube e tal, e por aí vai. É uma alegria estar aqui, de verdade, pastor. E nós não estamos sozinhos. Eu só me sinto seguro aqui, você disse que sente seguro de eu estar aqui, eu só me sinto seguro porque está com a gente, sabe quem é aqui? Nada mais, nada menos do que Tayane. Cê é louco. Gente, Tayane, ela é aqui, ó, participa aí do Ministério Jovem, ela está junto aí no Ministério Jovem. Essa é ativa, da Igreja do Parque Paulistano, pastor, Parque Paulistano. E eu tenho algumas informações interessantes aqui. Eu estava perguntando, a gente pergunta, né? Você ali, ó, falou sobre minha família e tal, os filhos. Eu perguntei aí, como é que é e tal? Solteira, pastora. Ah, meu amigo. Solteira. Depois desse podcast. Depois já era, né? Eu tô sofrendo esse bullying desde a outra vez que eu vim gravar aqui. Ah, é? Olha aí, ó. Então, gente, ó, solteira. Que mais? Ainda, ó, só pra você saber, tá fazendo faculdade de História, tem muita história pra contar. Então, se Deus quiser, a história tá terminando. Mas seja muito bem-vindo, viu? É uma alegria estarmos Muito juntos obrigada, aí nesse podcast. pastor. Não, eu tô aqui, vocês estão falando que estão se sentindo seguros, eu tô extremamente segura porque eu tô rodeada de pastores aqui Olha hoje. aí. Eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Mas também quero hoje apresentar, ele é muito conhecido, é lá do meu distrito, do Parque Paulistano. Quem será? Quem será? É o pastor Lucas. Pastor Lu. Que é quase meu Conhecido, hein? conterrâneo, assim, de idade, porque ele tem uma idade quase que, o quê? A diferença de 2 anos? Tem um 28. Eu tenho 27, aí, ó, tá vendo? Pastor mais jovem que eu presenciei no meu distrito e, graças a Deus, tem sido uma bênção lá. É contigo, pastor? Olha aí, é uma alegria estar aqui me sentindo conhecido, hein, pastor César? Bom, nós estamos aqui num momento muito especial e eu quero agradecer a oportunidade. Já participei de alguns momentos aqui com vocês e estamos aqui para estudar a palavra de Deus. E quero apresentar, talvez, o ícone, né? Nossa. Com certeza. Da nossa associação, aquele que vai nortear aqui a nossa discussão, o pastor Fabrício, que é o nosso departamental dos jovens, né, pastor César? É isso aí. Pastor Lucas, eu só tiraria o talvez. Ele é o ícone, ele é o ícone. Tá certo. É muito bom estar com você, pastor Fabrício. Prazer nosso, amigão. Obrigado aí pelo esforço que está aqui. Tá vendo que a voz dele tá mais aí cometida. Melhorou, é um milagre. Ele falou pra mim assim nos bastidores, cara, minha voz tá mal, cara. Essa é uma moda que emprega muito, né? Com certeza. Mas ele tá em um tratamento aí, mas economizando aí até o final, vai dar tudo certo, tá? Tamo junto. Obrigado mais uma vez aí, parabéns pelo trabalho lindo, um apoiador do Ministério Jovem, das demais áreas da igreja, né? Sim. Mas a gente vê que é um movimento muito lindo lá no Instituto Parque Paulistano. Vou sinal um abraço pra galera lá, né? Com Os certeza. nossos jovens. Que bom estar com vocês aqui também nesse podcast. Bom, a gente quer também desafiar você a seguir a gente nas redes sociais, Jovens Adventistas APL, acompanhar não só os bastidores, o corte da semana, quem vai estar gravando, acompanhar também ali a trajetória, acompanhar também o nosso conteúdo no YouTube da Paulista Leste. Lá você pode acompanhar o episódio da semana, a minutagem. Eu vi que alguns aí na sexta-feira dá aquele boom, né? A galera vai lá, procura o dia da semana que ele quer pegar algum insight ali, alguma ideia, alguma ilustração. E nós é isso mesmo. Esperamos que você esteja aí aproveitando ao máximo esse conteúdo e que ele continue te motivando, incentivando a você compreender a verdade de Deus para esse tempo, tá bom? Também, se você preferir na plataforma de áudio, que você achar melhor,
você pode acompanhar lá. E aí no seu treino, quem sabe aí na sua caminhada, ou no metrô, ou andando para algum lugar, você pode acompanhar também, se você achar melhor, na sua plataforma de áudio preferida. Encontre lá a gente com o nome Contexto Podcast. Vai ficar fácil para você poder acompanhar e compartilhar esse conteúdo com outros amigos também. Tá bom? A gente vai começar mais uma vez nosso estudo aqui desse episódio, pedindo a Deus a bênção, né? Pedindo a Deus que nos ajude a entender, compreender. É um tema muito relevante, muito importante. Eu queria pedir ele, Pastor Lucas, começa aí, por favor. Faz uma oração pra gente. Tá bom. Vamos orar então? Pai querido, nós te agradecemos pela oportunidade de estudarmos a tua palavra. Amém. Ela que é viva, eficaz, que transforma, Pai, a nossa vida. Nós lhe suplicamos para que teu Espírito possa iluminar a nossa mente e usar também, ó Pai, os nossos lábios para falarmos cada vez mais do teu amor. Nos faça, Senhor, entender estas mensagens tão importantes para o tempo em que vivemos. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Tema da semana, gente, o Evangelho Eterno. A gente tem se proposto aí a cada semana, a cada episódio, aprofundar um pouquinho mais a respeito desse tema tão importante. Que mensagens são essas que Deus separou, destinou e predestinou para esse tempo da história que a gente está vivendo? E o tema de hoje é o Evangelho Eterno. Há uma tirinha aqui, essa tirinha sempre nos faz aí pensar um pouquinho sobre a importância do tema da semana. Eu queria ouvir os insights de vocês de cara aqui, antes de ler o texto bíblico. Queria ouvir que insight, que impressão, que ideia saltou à sua mente ao ver de cara aqui a tirinha da semana. Quem quer começar? Tayana, já vi que ela tá focada ali, gente. Vamos lá. Qual foi a impressão que você teve aí? Tem um personagem aqui, né? Muito, quem sabe, comum pra gente que é da Igreja Adventista, né? É, isso que eu ia dizer, né? Eu que sou desse ramo, assim, da história, eu fico fascinada com histórias, independente do lugar que seja. Até no início da lição, na parte lá do resumo, né, do que seria. Geral. Achei engraçado algumas figuras que são conhecidas no mundo, né? Por exemplo, Nietzsche, Karl Marx e coisas que eles fizeram num período que a igreja estava iniciando, que foi no ano de 1844. E aqui a gente tem uma figura que é mais presente para nós, né? Adventistas, acredito eu. Sim. Que é o J.N. Andrews, né? O John Andrews. E o que eu acho interessante aqui é justamente a pessoa questionando o chamado que ele recebeu, ele ter aceitado, mas não por isso, mas por conta das capacidades que ele tinha intelectuais. E aí a pessoa, né, aqui parece que ela viu isso como talvez um absurdo, sei lá, um desperdício de talento. Professor extremamente inteligente. Algo né? desse tipo, sim. Poderia, quem sabe, na visão de quem estava conversando com ele ali, ser mais útil numa sala de aula, né? Sim, né? Por exemplo, você podia fazer tantas outras coisas, mas é sério que você vai aceitar esse emprego, essa missão? Então, acho que às vezes a gente também se pega um pouco com esses questionamentos, as pessoas nos questionando sobre, talvez, essas situações, né? Uhum. E aí, vocês aí, pensando na história dessa pessoa, desse personagem histórico, né, para o movimento adventista, o que mais veio à mente de vocês aqui, conhecendo a história de Andrews? O que me chama a atenção é o seguinte, é que ele se tornou lembrado por aquilo que ele fez. Será que se ele usasse os dons e os talentos dele para fazer qualquer outra coisa, para abrir uma empresa, alguma coisa assim e tal, enfim, será que ele seria lembrado por aquilo que ele fez? Mas nesse caso ele foi, porque a gente que conhece a história sabe que ele foi o primeiro missionário enviado à Europa, enviado além mar. Hoje tem uma faculdade nos Estados Unidos, com o nome dele, uma grande faculdade e tal, enfim. Ele deixou um legado. E é lembrado pelo legado que ele deixou. Então, Deus seja louvado pela vida dele, né? Missão, legado. Eu tô vendo aqui o busto aqui do pastor Andrews aqui, eu fico olhando aqui, rapaz, quando eu entro na sala do pastor César, lá no nosso escritório de trabalho, eu vejo um negócio parecido com isso aqui, viu? É interessante. Cara, eu tô quase chegando eu acho que vou chegar na sede da igreja aqui na Zona Leste, acho que vai ter um busto do pastor César na porta. Mas você não viu o meu ainda. Você não viu ainda, né? Mas, é um cara lembrado. A galeria é boa. É, lembrado, né? Porque é uma forma de lembrar, né? Interessante, né? Nessa faculdade há uma estátua, né? Mais do que um busto, né? Dele, da família dele, com mala na mão, apontando assim para onde Deus estava enviando ele, né? Interessante, né? Como o legado de alguém transpõe, né? Ou vai além até mesmo de um busto, né? O legado fala muito mais forte.
Pastor Lucas, qual a impressão que você teve da semana aí? John Wendroff foi o homem mais capaz, um dos mais capazes, eu poderia dizer assim, da igreja. Uhum. E a gente pode aprender aqui com o exemplo dele de que a missão precisa de pessoas assim. Nossa. Pessoas que cultivaram o intelecto, pessoas inteligentes. Não que Deus não use pessoas mais simples, Sim. mas quando a gente olha para ele, e a gente, por exemplo, lembra do apóstolo Paulo, homens capazes, sábios, homens que tinham conhecimento profundo de diversas áreas e que realmente fizeram história. Então eu lembro aqui, olhando para a história de John Andrews, que quanto mais capazes formos, quanto mais preparados estivermos, mais aptos para a missão estaremos. Então esta é a impressão que eu tenho quando olho para esta tira aqui. Sensacional. Interessante, né, que a Ellen White, que é uma das pioneiras da Igreja Adventista, quando ela vê a possibilidade de enviá-lo para ser o primeiro missionário fora dos Estados Unidos, ela faz uma declaração que eu acho fantástica, né? Enviamos a vocês o melhor que nós temos, né? E é muito interessante essa ideia de pensar na missão enviando aquilo que temos de melhor. Muito parecido com o que o céu fez, né? Sem dúvida. Ele enviou o melhor que tinha, que era Cristo. Se hoje nossa associação aqui fosse escolher alguém, sem dúvida seria o pastor Foi Fabrício. boa. É o melhor. Essa foi boa. Não temos dúvida. Sim. Ele falava quantos idiomas mesmo? Alguém lembra? Não. Pô, 7 idiomas, Sete né? idiomas. Sete, né? idiomas. Tinha o Novo Testamento tudo decorado na cabeça, já Gente. pensou? E boa parte do Antigo Testamento. Realmente incrível. Não. O texto base da semana, gente, o tema da semana é Evangelho Eterno, e ele que se gastou e se deu, né? Teve muitas percas nessa missão que ele aceitou de compartilhar esse Evangelho Eterno. E esse Evangelho está descrito aqui em Apocalipse capítulo 14, verso 6, diz assim, ó. Então vi outro anjo que voava pelo meio do céu, que tinha na mão o Evangelho Eterno, para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Achei muito legal, porque o texto bíblico já começa, essa mensagem, que é dividida em 3 partes, né? Já começa falando da importância da gente entender de que há um evangelho eterno a ser pregado a todo mundo. E essa compreensão, ela fez parte, né, não só do movimento adventista, né, deveria fazer parte da vida de qualquer cristão, né? Essa ideia de que o evangelho deve ser pregado como um legado dado por Deus, né, com o melhor que nós tivermos a todas as pessoas, a cada tribo, língua, povo, a cada segmento, a cada movimento, cada tribo urbana, não importa quem é. E é interessante essa afirmação da Bíblia, né? Essa verdade que existe um evangelho que deve ser pregado a toda a terra. Pastor César, nos ajude, por favor, no contexto. Há um contexto, é nosso especialista de contextualizar a lição aqui, gente. Ele é bom nisso aí, viu? Nos contextualize que há uma declaração de fé, né, que nos identifica, né? Sim, E está contida aqui com certeza. nessa mensagem, né? É interessante lembrar que a própria lição ela já traz isso, né? O povo de Israel, eles tinham uma identidade clara. E essa identidade clara deles era passada, inclusive, de pai para filho. Inclusive que está lá em Deuteronômio, capítulo 6, dizendo, olha, quando você estiver caminhando, quando deitar, quando levantar, fala para os teus filhos, escreve ela e não deixa se perder. E que mensagem seria essa? No versículo 4 do capítulo 6 de Deuteronômio, diz assim, ó, ouve, ó Israel, ouve. A palavra ali em hebraico, ela é shem, shema, ouvir, shema. Daí vem o nome de Samuel, viu? Só Legal. um parênteses, aí vem o nome de Samuel. Samuel em hebraico é Shemuel. Shem, ouvir. Shemu, aquele que ouve. É o Deus. Shemuel, aquele que ouve é o Deus. Então vem da mesma raiz da palavra. Shem, ouvir. Né? E aqui está dizendo, ó, escuta Israel. E quando Israel ele escutava isso aí livrava eles do paganismo em que eles viviam e do politeísmo que eles viviam também naquela época. Muitos países na volta acreditavam em vários deuses e tal, enfim. E isso os livrava. Por quê? Porque eles tinham ali uma forte identidade que já estava declarada nesse texto. E quando a gente passa agora para os nossos dias, para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós também temos um texto que, na verdade, ele nos identifica. Ele nos identifica. E esse texto está, logicamente, que vai ser o estudo dessa semana, está em Apocalipse, capítulo 14, do versículo 6 a 12, e ali é o contexto das 3 mensagens angélicas. Então, nesse contexto, nós temos o que nos define, nós temos o que nos identifica e nós temos uma declaração de missão. Tudo está nessas 3 mensagens angélicas. Então, entendendo isso, é fundamental compreendermos, aceitarmos e colocarmos em prática na nossa vida essas mensagens angélicas. Por isso, a lição dessa semana ela é importantíssima para nós, para o jovem adventista e principalmente para aquele que quer se engajar na missão do Senhor. Ok. Bom, essa missão aí
ela está contida nesse texto que nós acabamos de ler. Então, assim como o Shema era para Israel que identificava eles, né? Era uma declaração de fé deles, né? Assim também as 3 mensagens angélicas, né? Que começam com o que a gente leu hoje, de que há um evangelho, há uma mensagem a ser compartilhada para o mundo todo, né? E o conteúdo dessa mensagem é o evangelho eterno. Vai se aprofundar um pouco mais na semana sobre isso. E ela deveria ser levada para todos os lugares, né? E essa é a razão pela qual também Andrews deixa seu conforto na América e sai, né, para poder compartilhar o evangelho para todo o mundo. Bom, a gente entende que o Apocalipse, embora a gente tenha observado nos primeiros dois episódios, né, que muita gente vê o Apocalipse como algo assim indecifrável, pesado demais, né? Um livro aí que não traz assim notícias boas, né? Porque é muita desgraça, é praga. Alguns até acham que se torcer assim sai até sangue, né? Então, às vezes acho que é pesado o livro e tal, com símbolos enigmáticos, dragão, besta e tal. Mas, Tayane, a gente tem aprendido aqui pouco a pouco de que é um livro repleto de graça, né? Sim. É isso mesmo? Com certeza. Sempre que, assim, eu me peguei estudando, né, sobre o livro de Apocalipse, ou até mesmo em exposições na igreja sobre esse assunto, né, eu sempre percebo isso. A gente tenta desmistificar essa imagem que o Apocalipse apresenta para as pessoas. A gente sabe muito que isso se dá por conta do que, né, as mídias apresentam, que o mundo cinematográfico apresenta, de o que seria, né, o Apocalipse, mas eu acho interessante que a palavra já diz que é revelar, mas a gente precisa também entender o que é que o Apocalipse quer revelar. E eu entendo aqui que é justamente isso, é essa graça de Jesus, né, que foi concedida a cada um de nós através de Jesus, né, que fala que o centro de Apocalipse é Jesus Cristo. Não só o Apocalipse, eu colocaria aqui a Bíblia inteira no geral, mas especificamente o que a gente tem estudado aqui. Então, que o livro de Apocalipse, ele apresenta justamente essa graça, e essa graça que ela não esteve presente só naquele momento que Jesus morre ali na cruz, né? Ele é um marco, mas que estava ali dizendo que era uma graça que já estava lá no passado, que estava antes da fundação do mundo, né? Exatamente, no presente como sacrifício dele, né? E também traz a graça para o futuro, porque a gente sabe que Jesus ressuscitou, que vai voltar, né? Vai retornar novamente para nos resgatar. Bom, se essa mensagem foi relevante antes até do pecado entrar no mundo, né, e nos dias de Jesus, né, quanto mais agora, né? Sim. Que estamos vivenciando aí, ou antecedendo o maior evento da história, né? O final desse grande período de juízo. Algum comentário a mais aqui sobre o que você conseguiu destacar ou extrair do texto aqui do que nós acabamos de ler, mas especialmente, como é que você se sente em saber que esse livro ele está cheio de graça, de perdão? Esse evangelho eterno, ele é imutável, né? É interessante que, né, como a Bíblia apresenta ele como sendo a única razão e a única solução para o pecador, não é isso? É isso. Eu entendo uma coisa muito interessante. Quando a gente usa essa expressão evangelho eterno, o evangelho não é uma novidade. Alguns pensam que o evangelho parte de Cristo ou dos evangelhos registrados na Bíblia. E Apocalipse está nos dando uma ideia de que o evangelho começou antes. Começou, na verdade, quando Deus estava criando ali os seus seres, a humanidade, e nos deu a liberdade de escolher o livre-arbítrio, de adorá-lo ou não. Então, nesse momento, o evangelho já estava sendo arquitetado pela divindade. E a gente entende que o evangelho é a solução para este mundo. Esse mundo é um mundo insano, desequilibrado, cheio de intrigas, de problemas. Então a gente entende que a mensagem, as 3 mensagens angélicas é a solução para este mundo caído, cheio de dificuldades. Então aí está um ponto que eu achei muito interessante. A expressão eterno ela é muito significativa para a gente entender que o evangelho já começou há muito tempo atrás. Deus nunca é pego de surpresa, né? Ele já tinha um plano. Não é isso? É isso mesmo. É isso. Eu achei, o que me chamou a atenção no texto aqui é a mensagem da graça. Já foi bem dito aqui, o centro do Apocalipse, ele é Jesus e tem a ver com a sua graça. Agora, a graça, ela vai muito além do que apenas ter os pecados perdoados. Muito além disso. O que envolve, e aí a própria lição, ela deixa claro aqui, dizendo, por exemplo, para nós aqui, falando sobre Apocalipse 1, 5 a 6. O que envolve? Primeiro, envolve que Jesus nos ama.
Isso é interessante. A gente vive num mundo, às vezes, que as pessoas dizem que o amor está esfriando, as pessoas traem umas às outras, mas nós temos alguém aqui que é fiel, que nos ama, nos ama. Diz que Jesus, ele nos libertou dos nossos pecados através do seu sangue derramado na cruz. Então, olha o que a graça está envolvendo aqui, toda a graça. Diz mais, ele nos constitui agora sacerdotes dele para servir a Deus o Pai. Então, nós somos perdoados por ele. E isso envolve passado, isso envolve presente, mas também a graça envolve o futuro, que é a nossa glorificação, quando viveremos eternamente ao lado de Cristo. A graça, ela é envolvente. Agora, se essa graça é envolvente, está lá no livro de Apocalipse, é maravilhosa e tal, eu fico com ela só para mim? É impossível, né? É impossível. Eu sou obrigado a dizer... Quer dizer, é possível. Né? Mas não é. Mas eu sou obrigado a dizer para as pessoas o que Deus fez na minha vida, como foi bom, o alento que trouxe dessa graça, e agora também compartilhar com outras pessoas. É a nossa missão. Compartilhar a graça que recebemos com as pessoas que estão ao nosso redor. Fantástico. É isso aí, gente. Tá percebendo aí? O livro do Apocalipse é um livro repleto de graça. E essa mensagem, que é a última mensagem que o mundo vai ouvir antes da volta de Jesus, não é uma mensagem de terror, né, de terrorismo espiritual, aceita-se não. Ao contrário. É um evangelho eterno que deve ser abraçado, porque é a única forma, o único meio da gente poder ter direito e acesso, não só ao plano da salvação, mas da vida eterna ao lado de Jesus. E que esse plano foi feito muito antes da fundação desse mundo. A graça de Deus é um princípio do caráter de Deus, né? Deus é um Deus de graça, que já até salva antes da gente reconhecer que é pecador, não é? E espera que a gente o aceite, né? Bom, a gente vai caminhando aqui agora para essa realidade que esse evangelho eterno, né? Essa graça que deveria ser compartilhada com todas as pessoas, deveria ser um movimento global, não é isso? Não era um lugar restrito para uma nação ou para uma tribo específica, né? Algo a ser detido, né, ou guardado por alguém. Ao contrário, já está declarado aqui no próprio texto que a gente leu, de que deveria ser um movimento global. É isso mesmo, pastor Lucas? Nos ajude aqui a entender essa parte aqui da lição. Eu penso que a igreja, desde os seus primórdios, ela compreendeu que a mensagem que Deus havia dado a ela deveria ser propagada a todos. Obviamente o texto é muito claro, né? A cada nação, tribo, língua e povo, e a gente não precisa só lembrar desse texto, até a grande comissão nos faz uma lembrança disso, a todas as nações. Agora, o que me chama a atenção aqui na parte de comente, na terça-feira, é que quando a igreja envia John Andrews, aquele que nós citamos logo no início, a pergunta que alguns podem fazer é por que ele aceitou esta missão? Na verdade, era muito mais cômodo ele ficar ali na América. Ele havia acabado de perder a sua esposa, ainda tinha seus filhos, e agora se aventurar em um lugar tão desafiador, ainda é hoje, imagine então naquele tempo. E aí então existe uma razão para ele aceitar esse desafio. E a razão é porque ele acreditava que Jesus voltaria em breve. Então o que nos motiva, o impulsiona a entender o alcance, né, desta mensagem é que Jesus está voltando. E quanto mais rápido a mensagem for propagada, melhor. Então aqui está um lembrete para todos aqueles que estão nos ouvindo e assistindo, que nós precisamos compartilhar. A Igreja Adventista é um movimento profético mundial. Ela não é uma igreja que pensa em um estado, em uma nação, em um continente, não. Ela é um movimento global. E a gente entende que desde o início e até o fim, a gente quer alcançar todas as nações. Tayane, e aí, fácil ou difícil, hein? Um desafio como esse, acho que até achei legal isso que falou, que é o maior desafio já descrito na Bíblia para um povo. E aí eu penso o seguinte, né? Desafios que são além do difícil, né? Exigem pessoas que sejam capacitadas também. Não que... A gente até comentou isso também na tirinha, né? Em relação ao Andrews, sobre essa questão da capacidade que ele já possuía e ele ter usado todas essas suas habilidades exclusivas para Deus, né? A gente, às vezes, pode ser que a gente use as nossas habilidades enquanto a gente estiver aqui na Terra e aí não seja recompensado, né, à vista dos homens, mas a gente sabe que a nossa recompensa que a gente tem esperado é justamente pela recompensa do Senhor. E eu até coloquei uma frase aqui do que eu captei desse dia, que é: o Senhor se agrada dos capazes que o aceitam. Porque eu acho que é mais bonito, né, além da questão de Deus usar aqueles que
não são tão capacitados, que precisam de instruções e que Deus tem total, né, poder para isso, mas eu acredito que Deus, quando ele vê pessoas assim, que têm conhecimento além do esperado, né, existem, as faculdades mentais são afloradas ainda mais do que outras pessoas, e elas conscientemente dizem, não, eu estou no caminho certo. Que às vezes as pessoas, né, o mundo vê os cristãos e a mensagem, o evangelho eterno como loucura. E quando você vê pessoas que são capacitadas, que usam o intelecto, né, muito bem, e elas decidem, né, o desafio, eu acho isso muito fascinante, muito bonito. E a gente vê aqui que Andrews, ele fez, né, ele usou as habilidades dele para a missão, né, e foi mesmo com as adversidades que ele estava passando, mas ele mesmo assim aceitou. Eu achei interessante isso, né, porque a princípio a gente imagina, imagina os pioneiros, né, que tinham a princípio ali um movimento, né, na América, surgiram, né, com base de estudo da Bíblia, compreenderam essa grande profecia, o que aconteceu no final dela, vamos bater um papo mais sobre isso um pouco mais na frente, né, mas essa compreensão da volta de Jesus, essa compreensão da urgência e de que essa mensagem deveria ser levada a todos os lugares, né, impulsionou muitos deles a saírem, né, do seu conforto, da sua cidade, para ir para outros lugares. E eu fico imaginando eles, né? Que a princípio era um movimento pequeno, né? E eu fico imaginando, eu até perguntei, né? Não teria uma missão tão desafiadora quanto essa, né? Do que levar o evangelho eterno a todo mundo. Mas na mente deles, quem sabe, imagina na época, imaginar sair da América, né? Hoje, olhar que já estamos presentes, aí, pelo menos aí com uma presença adventista em mais de 200 países, fico tentando imaginar eles pensando nisso. Algo que era impossível para eles pensarem, né? Tantas escolas, tantos hospitais, tantas iniciativas, tantos missionários que tem hoje. Só de um projeto aqui, chamado Ano em Missão, temos mais de 1.000 jovens que pararam a faculdade, pararam tudo. Eu estou com um garoto agora no projeto Ano em Missão, o cara passou para 3 vestibulares e ia começar esse ano. Odonto, medicina e ciência da computação. E o cara largou, em vez de começar a sua vida acadêmica, 18 anos, dedicou-se para a missão esse ano. E esse espírito tem motivado muita gente, né? Mas uma coisa que era praticamente impossível na época, né? Que era penetrar ou alcançar outros países, né? Na época que surgiu o movimento adventista, hoje já é uma realidade, né? Ver a igreja com vários pontos e várias sedes sendo pontos de apoio para receber missionário, para enviar missionário. Então, é realmente algo, embora desafiador, humanamente falando, impossível, mas ao mesmo tempo a gente percebe que pela própria história a gente percebe que essa mensagem não só deve ser levada, mas ela vai deve alcançar o mundo todo, né? Essa é a ideia. Professor, só um ponto ainda dessa parte, em relação a essa questão dos desafios, né? Se naquele tempo eles não tinham menção do que poderia acontecer, eles eram em muito menor número do que hoje nós somos, igual sem você recursos, mencionou, sem tecnologia. Recursos. Então, hoje também nos traz também como um incentivo, né, de dizer assim, ó, se naquela época eles, com todos esses desafios, eles foram e aceitaram, né, por que nós hoje, com as facilidades que nós temos, né, por mais que a gente não tenha questão financeira, mas há outras facilidades que nos ajudam, né, então para nos incentivar também. Ok. Interessante que aqui nesse movimento global, né, esse movimento mundial, diz que é um anjo que estava voando pelo meio do céu. A gente entende que, segundo as profecias bíblicas, um anjo é mensageiro. Então, o anjo aqui seria todo aquele que se dispõe a proclamar a mensagem do evangelho. Então, nossos jovens que estão aqui nos escutando ou nos assistindo, eles são esses anjos. Nós somos esses anjos, que temos o dever, a missão de proclamar o evangelho eterno, essa é a mensagem, para todas as pessoas que estão na nossa volta. E só para que a gente entenda aqui, o movimento aqui, sabe, a missão que Andrews aceitou, a mensagem foi levada a muitos países, tanto é que a própria lição diz assim, ó, que dos 235 países, 210 já receberam a mensagem. Isso porque um jovem, uma pessoa se dispôs, começou, foi pioneiro e ele resolveu pregar o evangelho. Mas agora um último ponto, eu prometo aqui, se você rapidinho. Um último ponto. É que assim, às vezes a gente vê assim, né? Ellen White falando, por exemplo, dizendo que esse homem era o mais capaz, ele falava 7 idiomas e tal, enfim. E aí o jovem, às vezes, ouvindo isso daí, né? Até eu mesmo, a gente vai se diminuindo. Né? Até eu, porque eu falo muito mal um idioma só, né? Nós erra às vezes, nós erra, não tem jeito às vezes não falar, né? E aí a gente fica pensando, puxa, eu não tenho a metade dessa capacidade. Bom, aí tem 2 pontos que eu gostaria de ressaltar. Um deles, a gente pode buscar.
Podemos não ter a capacidade, mas a gente pode buscar. E Deus, ele vai acrescentar. É como aquele talento que você usou, que você investiu e você ganhou outro. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, Deus usa qualquer tipo de talento. Esses dias atrás, chegando numa igreja, prometo, vou ser rápido. Esses dias atrás, cheguei numa igreja e aí eu gosto de brincar, dizendo, você trouxe o seu piano hoje. E aí eu falo que o piano são os dentes, que a gente mostra a tecla e tal. Eu disse, mesmo que não tenha uma tecla ou outra, mostra o piano para quem tá perto e tal. Enfim, no final do sermão, uma irmãzinha foi lá e ela deu um sorriso, não tinha nem um dente na boca. Ela falou, mas pastor, deixei o piano em casa. Pastor. Eu dei um abraço nela, mas olha, foi o sorriso mais gostoso que eu vi naquele dia. Uma pessoa ali que, sabe, simples, humilde, não tinha nem os dentes, mas foi o mais gostoso. Eu quero dizer o seguinte, você pode não ter um ou outro dente na sua boca, você pode não falar tantos idiomas, mas você pode ser uma bênção na sua comunidade. E eu já vi pessoas simples, humildes, mas que são a bênção na comunidade. E estão cumprindo a missão. Talvez não me levando além mar, como foi J.N. Andrews, mas estão cumprindo a missão dentro ali da sua localidade, junto com as pessoas que amam, junto com a sua família. E também é uma bênção. E vivendo esse evangelho. E vivendo o evangelho. Lembrando um ponto importante aí, terminou alguns dias atrás, os 10 dias de oração, né, que é um movimento que acontece em toda a América do Sul. Eu achei muito legal, alguns momentos que eu fiquei parando assim, refletindo. Não basta a gente fazer parte, né, desse movimento profético. Só é considerado anjo aquele que vai, aquele que sai, que se engaja de alguma forma com o que tem, com dente ou sem dente, mas vai e revela essa graça para outros, compartilha esse evangelho para outros, né? Aí sim eu posso me considerar como parte desse movimento que deveria sair pregando o evangelho a todo mundo. Bom, vamos agora à parte do contexto aqui. Eu queria dizer que todos nós, sem exceção, todos nós somos chamados para fazermos parte, né, dessa grande missão, né, de sermos colaboradores, né? Não foi um privilégio somente dado àqueles que compreenderam essa mensagem, o tempo que a gente está vivendo, né? Não foi privilégio só deles, né, dos pioneiros aqui mencionados, Andrews é o mais que destaca nessa semana aqui, mas todos nós, né? Todos nós podemos participar. E a gente percebe, né? A gente imagina esses caras que tinham realmente, em alguns casos, né, bastante desprendimento, né? José Bates, ele chegou a vender o navio que ele tinha, vendeu a fazenda que ele tinha para poder investir na missão, imagina? Ellen White, que era jovenzinha, saía vários lugares andando de carruagem, né? O esposo dela morreu muito jovem, porque batizava demais no inverno, e uma vida muito corrida, uma vida realmente de bastante sacrifício, né? Mas o segredo não está no fato da gente ter só recursos ou condição intelectualmente avantajado, né? Mas de se dispor, da gente decidir ser útil e participar de alguma forma dessa missão que Deus nos confiou, né? Nós somos cooperadores de Deus, mas lembrando que é Ele quem faz o milagre, né, de poder fazer essa mensagem alcançar o coração de alguém. A palavra-chave da semana é a palavra cooperador. Já viram aqui já, né? A palavra é cooperadores. Eu queria até começar aqui pela Tayane aqui. Eu sei que ela separou um texto aqui pra gente. Tem a parte aqui do hipertexto, tem bastante texto aqui para poder fortalecer a ideia da nossa construção da nossa rede semântica. Qual foi o texto, Tayane? Qual é a palavra que você queria agregar aqui à palavra-chave da semana? Certo. Eu escolhi 1 Coríntios 15, e aí do verso 1 até o verso 4. Prometo que vou ler rápido, tá? Diz assim, ó. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, porque ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Bom, a palavra que eu escolhi aqui, principalmente pelo verso 3, em que ele coloca, né? Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Então, eu acredito que você que é colaborador, né? Cooperador, como é a palavra aqui principal, uma das suas funções é repassar aquilo que você recebeu, né? Então, eu vou escolher a palavra repassar. Até com um link também do que falou aqui no texto, que diz que a missão é de Deus. Mas a gente precisa ser cooperador, né? Ele só precisa de colaboradores. A gente tem que ter essa missão. Às vezes a gente fica com um pouco de repreensão de eu recebi, passei, mas a pessoa não aceitou. Não é com você essa parte. Não é comigo essa parte. A sua parte é repassar. A minha parte é repassar. Humanamente falando, tudo que você puder fazer e deixar o resto com Deus. Exatamente. É isso aí. E agora, pastor Lucas, qual foi o texto, a palavra que você queria agregar aqui à nossa rede semântica? Estamos construindo aqui a nossa, né? Ok. O texto que eu escolhi
está em Mateus capítulo 28, e é o verso 19, que diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente sabe que este verso está no contexto da grande comissão. Jesus está se despedindo dos seus discípulos e entrega esta grande tarefa. Uhum. Mas a palavra que me chamou a atenção é vão, e a gente poderia colocar ir. O cooperador é aquele que vai, é aquele que sai do seu... Obedece à ordem, né? Isso, é aquele que sai da onde ele está e procura se locomover aonde o pecador está, levando a mensagem de salvação. Eu fiquei pensando, a gente estava comentando aí a história desses grandes heróis da Bíblia. Eles realmente aceitaram a ideia que a gente aprende aqui, essa renúncia, né, do eu, das nossas vontades. O verdadeiro missionário é esse, é aquele que realmente se coloca à disposição de ser útil para a obra do mestre. Então, eu destaco essa palavra, ir, vão. Ok. Pastor César. É isso aí, Qual é o meus texto amigos. aí, meu brother? Nosso Que palavra? texto aqui na lição está lá, Atos capítulo 1, verso 8, diz assim: mas recebereis poder. E eu marquei essa palavra poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então é daí que vem o poder. E sereis minhas testemunhas. E aí vem agora a nossa missão. Tanto em Jerusalém, como por toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então a palavra que eu destaco aqui, poderia várias, viu? Poderia ser o testemunho, poderia ser a missão aqui, a gente poderia fazer o Espírito Santo, mas a palavra que eu destaco aqui nesse rede semântica é poder. A missão, ela precisa necessariamente ter poder, estar cheia de poder. Só que o poder não é nosso. O poder não é nosso. E até a lição, quando ela começa ali, a lição, né, de quarta-feira, ela diz o seguinte: olha, quando a gente olha bilhões, milhões de pessoas no mundo, a gente fica pensando, como é que eu vou levar essa mensagem para todo mundo lá? Não tem como. Mas a missão não é nossa, a missão é de Deus. E se o poder for de Deus também, a missão vai ser concluída. Assim como foi no começo aqui na chegada do Adventismo ao Brasil. Eu tenho várias histórias, vocês devem ter percebido isso. Mas, por exemplo, sabia que o primeiro comportor aqui no Brasil foi um bêbado que ele vendia as mensagens para comprar pinga, para comprar cachaça. Olha só. Rolava ali o jornalzinho. Enrolava um jornalzinho, vendia. Também, quando começou a vir os panfletos e tal, enfim, né, começou a vir a publicação para o Brasil. Davi Hort, que era ali, tinha uma dona de uma mercearia lá, ele não sabia o que fazer com aquilo, pegou barra de sabão, começou a embrulhar e tal, entregava para as pessoas. Quando as pessoas pegavam barra de sabão, davam uma olhada, olha, mas tem uma mensagem interessante aqui e tal. E aí começou o Adventismo aqui no Brasil. Sabe? Isso mostra o quê? O poder é de Deus, a missão é dele. E ele pode usar barra de sabão, pedra de sabão para falar. Ele pode usar uma jumenta para falar. Tá me usando agora aqui? Pode usar uma jumenta para falar. Tá tudo certo, percebe? Deus é poderoso e o poder precisa vir dele. E quando nós estivermos cheios do poder do Espírito Santo de Deus, nós também faremos maravilhas para a honra e glória do seu nome. É isso aí, excelente. Bom, gente, fica claro aqui que Deus, ele quer levar essa mensagem adiante, ele tem poder para isso, já está profetizado que ela vai alcançar o mundo todo. Ele quer usar alguém que esteja disposto a cooperar com ele, né? Fazer a sua parte, se dispor. Preguemos com ousadia a mensagem final e deixemos Deus ser Deus. Porque, de fato, quando a gente para pensar e fazer cálculos, já alcançamos 200 e poucos países, mas quanta gente tem no mundo, quantas pessoas terão que ouvir essa mensagem, quantas pessoas existem no mundo que nunca nem sequer ouviram falar o nome de Jesus, não sabe nem que ele existe. Quanto mais tem acesso a uma Bíblia, ou essa mensagem distinta para esse tempo, não tem nem noção do tempo que estão vivendo. Realmente, que a gente para fazer cálculos aqui, quando a gente pensa em fazer parte desse grande movimento, dessa grande comissão, humanamente falando, a gente pode ter certeza que não dá certo, né? Mas ao mesmo tempo a gente pensa e crê que essa mensagem vai alcançar seu objetivo e deposita isso totalmente nas mãos de Deus, a gente não tem como ver algo que pode dar errado, né? Porque Deus prometeu que ia alcançar o mundo todo. Amém. Então, todo cooperador tem que ter, sim, desprendimento. Não tem aqui também desprendimento, dedicação, tem a parte humana, é a parte de um cooperador. Esse senso de urgência, né? Essa ideia de que missão tem sacrifício. JN perdeu o filho, né? Tinha acabado de perder a esposa, poderia ficar lá, né, tal, depressivo, triste. Não, vou pegar aqui meus filhos, vou viajar. Perdeu filhos no campo missionário. Já pensou? Poderia concluir de que, cara, que loucura eu fiz. Devia estar na América lá dando aula, né? Que eu estudei para isso, né?
um grande teólogo, não. Ele entendeu que a missão tem riscos, e o céu correu risco também, né? E essa é a ideia. Toda vez que a gente se envolver na missão, pode ter certeza, viu, jovem, vai ter risco envolvido. Mas ele vai recompensar. E é o que o pastor Lucas mencionou, temos que ser obedientes, né? Porque é uma ordem de Deus. É mais do que um convite, né? Vão e preguem o evangelho, porque ele deve ser pregado a todas as pessoas. Agora, caminhando para o final, já que no hipertexto, inclusive quero desafiar você a continuar fazendo isso. Alguns fazem isso na sua sala, alguns têm uma lousa, alguns colocam um papelzinho, alguns falam ali, cada um no seu momento ali, compartilha uma frase que vem à sua mente, ou a palavra, ou o pensamento, mas a ideia é a gente deixar claro que sim, o evangelho vai ser pregado, mas Deus vai usar, ele pode usar um sabão, não pode? Ele pode usar um folheto rasgado, mas assim, preferencialmente ele quer usar você, ele quer usar a gente, ele quer usar a mim e a você. Tá bom? Vamos agora caminhando para o final, na parte do compartilhe. Eu até queria retomar aqui com o pastor César, ele pode nos ajudar também aqui, sobre a ideia. Eu queria só aprofundar um pouquinho mais o que é esse evangelho eterno, pastor César. Por que ele é tão necessário, tão urgente? Por que ele é imprescindível? Por que essa notícia é a melhor notícia que o mundo poderia ouvir aqui antes da volta de Jesus? Então vamos lá. Primeiro, né, embora a ênfase seja no eterno, vamos falar um pouquinho primeiro sobre o evangelho. O que é o evangelho? A gente já conhece, a própria Bíblia já diz ali que tem os evangelhos, começa ali, né, em Mateus, Marcos, Lucas e João. E os evangelhos, eles contam a história de Cristo Jesus. E qual seria a história mais importante sobre a vida de Jesus? Tudo. Tanto a vida, a morte, quanto a ressurreição dele. Jesus, ele viveu, eu achei interessante isso daqui, hein? Eu vou ler aqui, mas para quem está escutando aí no nosso podcast, vai achar que eu estou falando e tal, e então eu prefiro até que fique assim, mas eu estou lendo na lição. A lição diz assim, ó, Jesus foi rejeitado para que pudéssemos ser aceitos. Jesus morreu a morte que era nossa para que pudéssemos viver a vida que era dele. Então, Jesus viveu uma vida que nós deveríamos viver. Jesus morreu a morte que nós deveríamos morrer. Porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Mas Cristo vai lá e morre em nosso lugar. Então, em primeiro lugar, qual é o evangelho? O evangelho é isso. É a vida, é a morte, é a ressurreição de Jesus, é a intercessão que Jesus faz hoje no céu pelos pecadores e é a volta de Jesus. Então, é tudo que envolve inclusive, ele, é o evangelho. Né? Agora, por que eterno? Bom, aí é interessante, né? A gente vai na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, e a gente vê que, na verdade, esse plano da redenção, o plano da salvação, esse plano de que Jesus viria a esse mundo, morreria, ressuscitaria, voltaria, ele já foi idealizado por Deus, planejado por Deus, antes da criação do mundo. Antes da criação do mundo. Quer dizer que antes mesmo de Deus criar o mundo, mas e se o ser humano for lá? Se o pastor César pecar, e aí Jesus, não, eu vou lá, eu vou morrer pelo pastor César. Eu já tenho mas se o jovem, eu já tenho um plano. Mas se o jovem tal, não, eu já tenho um plano. Por isso que o plano é eterno, por isso que o evangelho é eterno. Esse plano, nos tempos da eternidade, já tinha sido feito, elaborado por Deus. E foi colocado em prática quando o ser humano pecou, Jesus veio aqui, morreu e tal, enfim. Por isso o evangelho é eterno. Ok. É isso aí, gente. É muito importante que você, como o pastor César mencionou em algum momento aqui, sabendo de uma notícia como essa, sabendo do que ele foi capaz de fazer por nós, sabendo do que ele foi capaz de fazer após morrer em nosso lugar, a sua preocupação, né, de deixar claro para nós que ele iria, mas que ele voltaria. Esta é a melhor e a mais importante mensagem que um ser humano poderia ouvir neste mundo. E tem uma galera que ainda não sabe disso, e Deus está contando com alguém. Está contando, quem sabe, com você que está ouvindo ou nos vendo nesse podcast, comigo, com você, para que a gente seja o mensageiro para esse tempo. Deus nos desafia a compartilhar a melhor notícia que um ser humano poderia ouvir neste mundo. É interessante, né, que está na parte aqui da parte do compartilho aqui, nós destacamos aqui essa notícia incrivelmente boa. Qual notícia? Alguém morreu por você. Alguém assumiu seu lugar, alguém te garantiu já a vida e vida eterna. E esse é o evangelho eterno que deve ser pregado. Por isso que não tem como a gente não pensar nesse evangelho, a não ser na graça maravilhosa de Deus, não é? E eu queria, caminhando para o final aqui, queria até pedir a Tayane que nos ajudasse aqui, começando a comentar essa graça global do evangelho que deveria ser espalhada para todo mundo, né? Para todas as pessoas. Por que todos precisam e devem ouvir essa graça maravilhosa? Eu destaquei uma parte aqui que está mais para o final, falando sobre aqueles que
assim, Andrews foi, né? Apesar das dificuldades, mas ele, né, se dispôs e foi. Mas nem todos serão essas pessoas que irão, né? Então, há aquelas pessoas que podem também contribuir para que essa graça seja global e que atinja outras pessoas, né? Tem um trecho que eu selecionei que fala assim, por enquanto, alguns saem para pregar e ele apela a outros para que atendam aos seus pedidos por ofertas para manter sua causa na terra, né? Até um link com a lição do trimestre anterior falando sobre a fidelidade. E aí você percebe aqui que você também pode, de alguma maneira, também ser esse missionário. Ser um colaborador. Financiando a obra. Exatamente. E não que Deus também queira só pessoas que colaborem, porque precisam de pessoas que vá, né? Que vá para a missão. Então, mas também Deus apela para essas pessoas que, se você é essa que não pode ir agora, mas que você seja essa que contribua, que coopere com a missão, né, com os recursos que você tem, para que esse evangelho seja eterno ou seja global e atinja outras pessoas, né? Ok. Pastor Lucas, comentário final aí, chegando à parte do consenso. O que mais queria destacar aqui sobre essa realidade de que esse evangelho, essa graça deveria ser espalhada pelo planeta todo? Bom, duas coisas me chamam muita atenção. Ouvindo aí a Tayane comentar, eu me lembrei daquela famosa frase que diz assim, olha, missões se faz com algumas coisas. Com os joelhos que oram, com as mãos que ofertam, com os pés que vão e com as igrejas que enviam. Sensacional. Então, basicamente, a missão se faz assim. Todavia, qual que é a minha missão pessoal? E aí me chamou muita atenção esse pensamento aqui na lição do consenso de sexta-feira, que diz assim, o evangelho que apresentamos para a salvação das pessoas deve ser eu diria, o mesmo evangelho pelo qual nós mesmos sejamos salvos. Eu fui salvo pela graça. Esse evangelho foi pregado um dia para mim. E agora Deus me comissiona. Ele pede para que eu leve esta graça a outras pessoas. Então, aqueles que estão nos ouvindo, se você foi salvo pela graça, compartilhe a graça. Seja um ponto de salvação na vida de uma outra pessoa. Testemunhe, fale daquilo que Deus tem feito em sua vida, como Ele lhe alcançou, como Ele transformou a sua vida, a sua família, toda a sua história, seu estilo de vida. Se um dia realmente fomos impactados com essa graça, que também possamos compartilhar a mesma. Sensacional. É isso aí. Pastor César, algum comentário final aqui? Então, há um texto que diz assim, ó, todos, da própria lição, todos que receberam no coração a mensagem do evangelho almejarão proclamá-la. E aí o outro texto assim, é antinatural que qualquer pessoa que mantenha em segredo essas coisas, e quem está possuído do amor de Cristo não fará. Ou seja, se eu estou cheio do amor de Cristo, se a graça de Cristo me alcançou, se o evangelho eterno fez uma mudança na minha vida, é antinatural eu não repassar isso para as outras pessoas. Aí vem uma pergunta retórica, não precisa responder. Será que o meu silêncio de não falar sobre Cristo está sendo natural ou antinatural? Eu estou retendo isso. Será que eu realmente fui transformado por essa graça a ponto de eu querer repartir ela com outras pessoas? Eu lembro quando eu comprei o meu primeiro carro, e lá vem mais uma história. Gente, meu primeiro carro foi um Fiat 147 verdinho, e ele brilhava, eu tinha 18 anos na época. E eu lembro que eu falava para todo mundo do carro, e eu mostrava para todo mundo. Se naquela época tivesse as redes sociais, acho que eu ficava tirando foto, mostrava e tal, lavava, mostrava para todo mundo, porque era meu primeiro carro, porque eu gostava e tal, aquela coisa toda. Será que quando Cristo ele realmente transforma a nossa vida verdadeiramente, a gente não vai ter o desejo de falar para todas as pessoas que estão na nossa volta o que Jesus fez em nós e o que pode fazer na vida delas? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que eu gostaria de ressaltar é o texto que está assim, ó, a última partezinha lá de sexta-feira, está no Ciência do Bom Viver, página 300, assim, ó. Se queremos retirar os pecadores da impetuosa corrente, devemos firmar os pés sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Então, essa corrente é como um rio. É um rio. Imagina uma pessoa se afogando no rio. Você quer salvar a pessoa. Mas para você salvar a pessoa, você tem que colocar os pés e firmar na rocha. Porque senão a pessoa, quando pegar a sua mão, ela vai te levar junto.
E essa rocha é Cristo Jesus. Se eu quiser tirar as pessoas da correnteza do pecado, meus pés precisam estar firmes em Cristo Jesus. E aí sim, ele não vai soltar. E juntos, eu e a pessoa que está na correnteza, ou você, jovem, e a pessoa que está na correnteza, serão salvos em nome de Jesus. É isso Amém. aí, sensacional. Servo de Deus, com o rosto iluminado, irradiando uma santa consagração, se apressarão de um lugar para outro para proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes em toda a extensão da terra será dada advertência. Haverá milagres e os doentes serão curados. Os sinais e maravilhas os acompanharão. Acompanharão quem? Aqueles que creem. E embora Satanás também tente fazer, ou vá fazer tudo para poder manchar, né, e fazer uma cópia, porque ele tem, segundo a Bíblia, até poder para fazer fogo descer do céu, né? Nada vai resistir a alguém cheio do Espírito Santo. Alguém que decidiu ser um colaborador de Deus, alguém que decidiu com a vida consagrada fazer parte desse anjo que vai sair compartilhando esse evangelho para todo mundo, né? Pastor César, termina com oração para a gente aí, para que a gente faça parte desse grande movimento, que a gente saia também, desperte no coração de algum jovem o prazer, a alegria de poder fazer parte dessa grande missão que o Senhor nos confiou de compartilhar esse evangelho eterno. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela recapitulação desta lição. Aqui nós vimos pontos muito importantes sobre o Evangelho eterno, ou seja, desde os tempos da eternidade, o Senhor já havia feito um plano para nos salvar e louvado e engrandecido seja o teu nome por esse plano, Senhor. Amém. Agora, querido Deus, aqui estão nossos jovens ouvindo sobre esse Evangelho eterno. Que cada um deles, Senhor, aceite esse Evangelho, que em primeiro lugar sejam perdoados, resgatados, salvos por Cristo Jesus e por este Evangelho. E que a partir de então, nossos jovens, Senhor Deus, coloquem determinação, vontade, Senhor Deus, ânimo, e eles se disponham a cumprir a tua missão, para que dessa forma apressem ainda mais a volta de Cristo Jesus a essa terra, para que nós não precisemos mais falar do Evangelho eterno, mas possamos estar falando diretamente com Cristo Jesus, face a face, nas mansões celestiais. Amém. Amém. Abençoe nossa juventude, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, é isso aí. Queremos agradecer agora mais uma vez aqui aos nossos amigos, pastor César, o pastor Lucas, a Tayane, por ter participado com a gente. A você também que está aí acompanhando, ouvindo em algum lugar, em momento dessa semana aí. Se você se sentiu motivado, que o amor de Cristo continue te impulsionando, te constrangendo a fazer parte desse grande movimento que vai espalhar o Evangelho eterno para toda tribo, raça e povo em qualquer lugar desse mundo. E quem está especialmente perto de você também. Tá bom? Queremos desafiar você a continuar pesquisando a gente nas redes sociais, acompanhando o conteúdo, também no YouTube, como você achar melhor. E o mais importante de tudo é que você compartilhe, que você não guarde para você essa ótima notícia de que há um Deus que morreu, que ressuscitou, que está no céu agora intercedendo e advogando por nós e que de lá vai voltar para te buscar. Tem muita gente que ainda não sabe disso. Que você seja esse instrumento a compartilhar essa grande notícia para quem está perto de você. Que Deus abençoe muito você. Nos encontramos em breve aí em nosso próximo episódio do seu podcast No Contexto. Até lá!